Graça e paz a todos os que estão presentes aqui na igreja e aqueles que vão assistir essa ministração pelas redes sociais. Que Deus abençoe esta palavra no teu coração. Quando falamos abençoe no teu coração, estamos falando da nossa alma, da nossa mente, né? Que é armazenado na nossa alma, fisicamente no nosso cérebro, espiritualmente na nossa alma. Muito bem. O tema de hoje é: a quem você tem obedecido? E para que nós possamos ministrar esse tema, nós vamos ler o texto da palavra de Deus que está em João, capítulo 10, versículo 1 até o versículo 18. Seria excelente se você que está assistindo pelas redes sociais pudesse fazer essa leitura junto conosco, para que o Espírito de Deus te ajude a interpretar de forma correta o que está escrito na Bíblia. Vamos ler. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque eles reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhe falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandado recebi de meu Pai. Amém? Por enquanto até aqui, nós vemos aqui então Jesus falando, né, sobre ele e o povo. Aqui, o início dessa ministração, Jesus está falando para Israel, para aquele povo, os judeus que estavam ali. O povo judeu ouvia a religiosidade transmitida pelos sacerdotes, pelos saduceus, pelos doutores da lei. Eles desejavam ardentemente ter uma multidão seguindo eles, as autoridades religiosas. Aí Jesus chega e diz: eu sou o bom pastor.
Você já reparou que na sua vida de cristão, para algumas pessoas você falou uma vez só sobre Jesus Cristo e essa pessoa demonstrou interesse, está firme até hoje? Enquanto outras são mais resistentes à palavra de Deus. E enquanto ainda outras não querem saber. Jesus enfrentou esse tipo de pessoas. Mas Jesus já esclarece que algo para o povo judeu, então, ele esclarece o seguinte: ele diz: eu sou o pastor das ovelhas. E dá uma característica das ovelhas dele: elas me obedecem. Elas me seguem. E sou eu que cuido delas. Eu que direciono elas aonde elas devem andar. E Jesus, no meio dessa ministração para Israel, ele fala de nós, os não-judeus. Ele disse: eu tenho ovelhas que não são de Israel, não são desse povo aqui, são de outro. Eu também vou ajuntá-las e vou cuidar delas, porque então será um só rebanho. Quem que é esse um só rebanho? Os judeus e não judeus. Mas ambos um só povo que segue a Jesus, que ouve Jesus. Ouvir a Jesus, irmãos, muitas vezes a gente pensa que é aqueles que ficam ouvindo Jesus falar. Não, não é isso. Ouvir é obedecer Jesus. Qual é a ordem que Jesus deu? Ide e pregai. Jesus se apresenta, então, ali como o Senhor, o único que pode cuidar das ovelhas. E é interessante que quando Jesus fala, ele diz que as pessoas não compreenderam o que Jesus queria dizer. E lendo João, nós vemos que Jesus passou por cada momento assim que, para nós hoje, que o Senhor já nos transformou, ou está nos transformando, nós temos entendimento de quem é Jesus, a gente fica até com uma bronca muito grande daquelas pessoas, né? Tem uma passagem aqui em João que Jesus tinha dado vista aos cegos, expulsado demônios, curado os demais enfermos, tinha transformado a água em vinho e uma série de milagres que somente o Messias podia fazer. E eles estavam ali acompanhando. E quando Jesus falava, as pessoas eram tocadas. Depois de tudo isso, eles chegaram para Jesus e disseram assim: veja bem, Jesus, qual o sinal que você está fazendo? Ou faz um sinal para nós acreditarmos que o Senhor é o Messias. Assim é o povo quer ver milagres, quer tudo deste mundo para trocar a sua fé com Jesus. Por isso que a cada dia cresce o poder, ou não o poder, mas o plano do diabo vai chegar, vai ser concluído, né? Ele vai receber adoração. O diabo vai ser adorado pelas nações deste mundo. Está escrito lá em Apocalipse que ele vai ser adorado, e vai mesmo, por causa da incredulidade, ou seja, da dureza do coração do ser humano. O ser humano não quer saber de Jesus, ele quer saber só da palavra Deus, ou seja, a religiosidade, como os saduceus, como os sacerdotes, como os fariseus, como os doutores da lei falavam: Deus é nosso Pai. E você é filho de José, veio lá de Nazaré. Deus. E Jesus diz o que para ele? Se Deus, o Criador, fosse vosso Pai, vocês creriam em mim. Mas vocês não creem em mim. Logo, Deus, o Criador, não é o Pai de vocês.
Nesse momento, eles já estavam muito bravos com Jesus. E Jesus complementa: o pai de vocês é o diabo, que foi homicida desde o princípio. Quem tem como pai o diabo, o destino é a morte. Aí nós começamos a entender a razão do ódio e inveja que tinham os religiosos de Jesus. E aí eles quiseram o que então? Matar Jesus, por inveja. Outra passagem que fala sobre esse tipo de doença no coração, que é a dureza do coração. Né? Hoje, na ciência, por exemplo, se o coração endurecer literalmente, a pessoa morre, né? Não é verdade? Não é isso? Porque o coração é um músculo, ele tem o quê? Que bombear sangue. Se ele endurece, literalmente, ele endurece, a pessoa morre. Assim são os pulmões. Os pulmões têm que ser maleáveis para poder, né, bombear o oxigênio. Se ele endurece, o que acontece? A pessoa morre também. Então, por isso que Jesus disse, o motivo das pessoas não crerem em mim como Salvador, como Messias, é a dureza no coração. E a consequência espiritual é morte também. Para você ter uma ideia, todos aqui sabem, quando eu falo para vocês, Lázaro, você lembra do quê? Puxa vida, você não lembra de vida, de ressurreição? Então todos nós sabemos que Lázaro era amigo de Jesus e Lázaro morreu, ficou doente e morreu. E Jesus então foi e ressuscitou Lázaro. Né? Essa é uma das passagens mais importantes, porque Jesus ali volta, agora ensinando quem está lendo. Ele já tinha ensinado Maria, ensinado Marta, ensinado Lázaro e os discípulos. Agora, nessa passagem, ele está ensinando toda a humanidade que quer ler a Bíblia. Ele ensina o quê? Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Aí ele vai e ressuscita Lázaro. Passado alguns dias, Lázaro, sarado já, né? Vai num banquete, num jantar, junto com Jesus. Aí, aquelas autoridades, os fariseus lá, os religiosos, querem matar Lázaro, além de querer matar Jesus também. Você sabia disso? Já leu isso? Eles queriam matar Lázaro, porque Lázaro é um testemunho vivo do amor e poder de Jesus Cristo. O que você imagina? Quando Lázaro ia contar que ele foi ressuscitado, você acha que ele falava assim, ó, Deus me ressuscitou? Ou você acha que ele falava, Jesus me ressuscitou? Por isso que o diabo, através daqueles religiosos, queria matar Lázaro. O diabo quer matar você, quer matar a mim, por quê? Porque nós falamos no nome de Jesus. Mas o Senhor disse o que para a sua igreja? Ele diz, eis que vos dou autoridade contra os demônios, contra Satanás e os anjos que o seguiram. Então ele não pode nos fazer nada. Fica com mais raiva ainda. Só que ele pode o quê? Nos enganar. Se você deixar, ele nos engana. Não é? E aí nós paramos de pregar o Evangelho em nome de Jesus. Eu não sei aqui, mas com certeza quem está nos assistindo vai se aperceber agora. Quantas vezes, quando você vai falar do Deus verdadeiro, você fala a palavra Deus ao invés de Jesus Cristo? Não é? E nosso Salvador, o nosso Senhor tem nome. O nosso Deus tem nome. O nome é Jesus Cristo. A quem você tem obedecido? Você tem ouvido a voz de Jesus? Olha só, continuando esse texto,
lá a partir do versículo 24 até o 30, está escrito assim, ó, preste atenção. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente, fala de uma vez, Jesus, se o Senhor é o Messias, fala de uma vez. Respondeu Jesus, já vou-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Vou repetir só esse finalzinho aqui, antes de fazer o 29. E ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém vai nos tirar da mão de Jesus. Quando Jesus disse ninguém, é ninguém. Nem nós mesmos podemos fazer algo que vão sair da mão de Jesus. Acabando com a narrativa de que a salvação é algo que podemos perder uma vez alcançado. Somente em Cristo Jesus. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um, é o que está escrito. Jesus e o Pai faz parte do mesmo Deus. São pessoas diferentes, mas o mesmo Deus. Então Jesus aqui faz uma revelação, ele diz, aqueles que não me ouvem, ou seja, aqueles que não me obedecem, qual é a ordem que não obedece, que não são das ovelhas, que faz com que a pessoa não seja ovelha de Jesus? Aquelas que não creram nele. E não é certo, quem não crê em Jesus, não é salvo, não faz parte do rebanho de Jesus. Ué, é difícil de entender? Para nós não pode ser difícil, mas naquele tempo era difícil eles entenderem isso. Por isso que quando Paulo pregou para os não-judeus, foi muito rápido, a aceitação foi muito maior do que do povo judeu. Porque o povo judeu estava atrelado à religião. Já os não-judeus. E agora, nós enfrentamos muitas vezes a mesma coisa dentro da nossa família. Pessoas religiosas ainda. E quando você vai falar de Jesus, elas pensam que nós estamos falando do mesmo Deus que elas seguem. Nós, como cristãos, nós somos seguidores de Jesus Cristo. Você quer ver que coisa interessante? Vamos ver esses versículos para eu poder falar sobre o que nós estamos ouvindo. Quem nós estamos ouvindo? Quem? E quem é que está falando? E muitas pessoas estão seguindo, estão obedecendo. Lá em Tiago 4,7 está escrito assim, ó, portanto, submetam-se a Deus. Submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Se nós não resistirmos, já vai continuar nos enganando. Enganando. Né? Olha, a pessoa nem tem noção daquilo, de onde veio o pensamento, mas ela aceitou aquele pensamento. E ela tem aquilo como verdade. Ela não perguntou de onde veio esse pensamento. E está seguindo. E Jesus disse o quê? As minhas ovelhas me seguem. O que mais o diabo quer é ter seguidores. Porque ele quer imitar a Deus, quer imitar a Jesus. Nós não somos do diabo, nós somos de Jesus Cristo. Mas o engano faz com que muitas vezes nós tenhamos atitudes e pensamentos que não são de Jesus. Qual é o problema para a nossa vida? Vai fazer mal para a gente. Em todas as áreas, finanças, saúde, relacionamento, família, igreja, ministério. Quantas vezes essa semana, só essa semana que passou, terminou ontem, quantas vezes você pensou no seu ministério? Um chamado que Deus tem para você. Quantas vezes?
Com certeza Deus falou com você. O diabo também. Eu tenho que resistir, eu tenho que lembrar que eu sou servo de Deus. Me submeter à vontade de Deus e resistir o diabo. Não, isso não é de Deus, não é, então eu vou resistir, não é fácil. Mas quando eu resisto, o que acontece? O diabo foge da gente. Foge, tem medo. Outro versículo, está lá em 1 Pedro 5,8. Estejam alertas e vigiem. Você já conhece esse versículo de tempo já, né? Ó, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, fugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que você tem em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Irmãos, o diabo não é criativo. Ele sempre vai atacar da mesma maneira. Então, muitas vezes nós sofremos certas coisas que nossos irmãos sofrem as mesmas. E o Senhor ajuda todos nós. Pensamento errado. Mas sempre tem umas respostas, né? De Deus para nós. Quando Nicodemos perguntou para Jesus o que ele tinha que fazer, no pensamento de Nicodemos, era: qual é o sacrifício que eu tenho que fazer, Jesus? Quanto que eu tenho que dar de oferta lá no templo para me herdar o reino dos céus? Porque o Senhor já sabe, eu já sou religioso. Né? Jesus vem e quebra ali esses valores errados e diz: você tem que nascer de novo, Nicodemos, da água e do Espírito. Vamos falar sobre esse assunto já de novo, terminando, né? E João 8,44. Jesus aqui, que ele comentei aqui, olha o que Jesus disse aqui, vamos ler, né? Para os religiosos. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Por quê? Porque eles pensavam que estavam certos. Eles pensavam que estavam certos, os religiosos. Só que quem estava influenciando, quem estava dirigindo, quem estava apacentando os religiosos, não era Deus, era o diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando vem aquele pensamento, né? Quando vem aquela voz que fala para você: minta, para você sair dessa situação. Minta. Não é Deus que está falando para você obedecer, é o diabo. Porque ele é o pai da mentira. Ah, mas é uma mentirinha branquinha. É uma mentirinha pequenininha. Tudo bem, foi uma ordem, foi uma direção pequenininha, mas não foi de Deus, foi do diabo. Porque o diabo que é o pai da mentira. E o que mais nós vemos hoje, particularmente no Brasil, é mentira. Começando nos altos escalões. Imprensa. Quem é que está por detrás? O pai da mentira. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Muito bem. Então Jesus disse o quê? Que as ovelhas dele ouvem a voz de quem? De Jesus dele. Tudo bem? E quem não ouve? Não são dele. Foi Jesus que disse, não sou eu. Jesus pregou o evangelho do reino. Diga assim, ó, evangelho do reino. Foi isso que Jesus pregou. Está escrito. E Jesus foi de aldeia em aldeia pregando o evangelho do reino. Jesus não pregou o evangelho da prosperidade. Jesus não pregou o evangelho da inclusão. Jesus não pregou o evangelho da cura física, mas sim da cura da alma. Bom, se não foi Jesus que pregou o evangelho da inclusão, da prosperidade, da cura física somente, quem foi então? Se não foi Jesus, foi o pai da mentira. Quem é o pai da mentira? E você seguindo o pai da mentira. Num dessas pregações,
ou desse movimento aí da inclusão, dizendo que Deus é amor, ele aceita tudo, e é um engano diabólico, mentira. Jesus, o Pai, o Espírito Santo, não aceita tudo, ele aceita todos. Porque ele separa o ser humano dos seus atos, do pecado. Ele separa. Então ele aceita todos, mas tudo jamais. Uma dessas pessoas que nasceu homem e acredita ser mulher, ou que nasceu mulher e acredita ser homem, foi ter com o pastor. E disse, Jesus me aceita? Ele falou, você ele aceita, mas isso que você está pensando é mentira, é uma distorção diabólica. Falou para ela. Ela falou, mas eu nasci assim, eu quero ir para o céu. Você acredita que você nasceu assim e quer ir para o céu? Quero. Lembrando de quem? Nicodemos. Nicodemos nasceu religioso. Ele queria saber o que ele tinha que fazer sendo religioso, o que ele tinha que pagar para ir para o céu. Essa pessoa que estava no evangelho da inclusão, acreditava ter nascido daquele jeito, né? Com a mente distorcida. Se fosse homem, ela acreditava que nasceu errado. Ela é mulher, mas nasceu homem. Ou ela é homem, mas nasceu mulher. Ela acreditava que nasceu assim. Então o que ela tinha que fazer para ir para o céu? Porque ela quer ir para o céu. A resposta é a mesma que Jesus deu para Nicodemos. Você acredita que você nasceu assim? Sim, mas você tem que nascer de novo. Para entrar no céu, você tem que nascer de novo. Da água e do Espírito. Da palavra, Deus fez homem e mulher. A sua imagem e semelhança os fez. E nascer do Espírito. Porque se o Espírito não te convencer disso, não te convencer que Jesus é o Senhor, Ele é o único caminho para religar novamente o homem com o seu Criador, se o Espírito não te convencer, e você não receber esse sacrifício para você, que é o arrependimento dos pecados, não adianta. Você não vai entrar no céu. Nem vai ver o reino. Jesus disse, não entra no reino e nem vê o reino dos céus quem não nascer de novo. A quem é que você está obedecendo? Nas grandes coisas e nas pequenas coisas. Para quem já obedeceu a Jesus, para quem já entregou a vida para Jesus, Jesus disse, ninguém tira das mãos dele e nem das mãos do Pai. Aí ele diz, eu e o Pai somos um. Não tem, veja bem, ninguém tira a nossa salvação. Ninguém tira. Mas o problema de seguir o engano, como a irmã aqui falou, né? Se sentir enganado, se sentir roubado. Pessoas que começaram tão bem e deram um passo para trás no reino de Deus. Deram um passo. Perdeu a salvação? Se entregou a vida para Jesus, perdeu a salvação? Jamais. Jesus disse que ninguém tira a mão dele. Mas sofre o quê? A consequência do engano. O engano está para enganar. E uma pessoa enganada, ela é roubada. Pode ser roubada na saúde, pode ser roubada nas finanças, pode ser roubada no relacionamento. Quantas pessoas foram roubadas no relacionamento? Várias vezes. Relacionamento de um dia, de uma semana, de um mês, 6 meses, relacionamento de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, e depois não era aquilo. Tudo bem, vamos começar de novo. De novo, 1 ano, 2, não deu certo, vamos começar de novo. Está sendo roubado no relacionamento. Muitas vezes sendo usado. Por quê? Qual é a voz que está obedecendo? Pastor, mas meu relacionamento agora está firme e tal. Mas ajuda alguém. Aconselha. Em nome de... Ora primeiro e aconselha. Finanças. Quantas vezes você já foi roubado em finanças? Ou está sendo roubado?
Ah, mas eu tenho planos. O cristão, se fizer planos sem Jesus, está lascado. Vai se dar mal. Pastor, está me amaldiçoando? Não. É que ou você faz com Jesus ou faz com o diabo. Deus me livre, Senhor. Deus me livre fazer. Não falo. Sim, mas se você não chama Jesus, quem é que vai de intrometido lá no seu negócio? O que mais que eu falei? Que é no trabalho, relacionamento, finanças, né? Tem mais coisas? Agora não me lembro. Não importa a área. Nunca deixe Jesus de fora dos seus planos. Ouça a voz dele. Ouça. Porque quando nós ouvimos a voz do pastor, nosso pastor Jesus Cristo, ele vai nos encaminhar para lugares bons, para situações boas. E mais do que isso, o que mais que o pastor faz, literalmente, com as ovelhas? E o que é pastorear? Cuidar, alimentar e o que mais? Guiar e tomar conta. Aqui Jesus dá o exemplo do lobo. O lobo aqui é o diabo e os servos dele, que quer acabar com o rebanho, mas quando o pastor está presente, ele não tem chance. E quando é que Jesus está presente na nossa vida? Sempre. A não ser que você fale para ele assim, Senhor, nessa área aqui, deixa comigo. Hein? Abençoe a sua vida. Abençoe a sua vida. Acorda de manhã, Senhor, eu abençoo minha vida em teu nome, Senhor. Eu sou teu filho. Tenho um ministério com o Senhor. Me ajuda a pregar o teu evangelho. Se possível, com palavras. Eu tenho um bom testemunho, como foi falado aqui, diante dos homens. Por favor, me ajude. As bênçãos do Senhor estão correndo, sabia? As bênçãos do Senhor estão correndo. E daqui a pouco ela vai te encontrar. Qual voz você está obedecendo? Então, essa é a mensagem de hoje, para todos nós que estamos aqui e para aqueles que estão assistindo. Preste bem atenção, né? Porque a Bíblia fala aqui daquele que veio para matar, roubar e destruir. Ele não está falando aqui do diabo. O versículo que antecede essa discriminação diz assim, ó, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. São os falsos profetas, são os falsos pregadores do evangelho da inclusão, do evangelho da prosperidade, do evangelho da cura somente física, do sucesso somente neste mundo, das riquezas somente desse mundo. Esses são aqueles que vieram para matar, roubar e destruir o quê? A sua fé. Tá bom? Porque o diabo, ele veio para matar, roubar, destruir, enfermar, enganar, mentir e tudo de ruim. Mas esses servos dele vieram exclusivamente para roubar, matar e destruir a sua fé. Não deixe. Siga Jesus, ouça Jesus e obedeça a Jesus, que tudo lhe irá bem, em nome de Jesus. Que essa palavra encontre um local na sua alma e a possa ali fazer morada e dar grandes frutos, em nome de Jesus. Amém.